Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula número 16. Hoje continuamos o assunto irrigação por superfície, falando do sistema de irrigação por inundação. Na irrigação por inundação, a área a ser irrigada é dividida em tabuleiros que são limitados por diques ou taipas. Esses tabuleiros são todos cobertos por uma lâmina de água. A topografia no tabuleiro é extremamente plana e uniforme. E o solo dos tabuleiros tem que possuir baixa capacidade de infiltração. As culturas que vão ser indicadas para se irrigar por inundação devem apresentar pequeno espaçamento, baixa sensibilidade à saturação do solo na zona das raízes e também possuir raízes profundas. Então temos uma área aqui de irrigação por inundação, os tabuleiros, que são cercados por diques ou taipas, limitados por diques ou taipas. O sistema de irrigação por inundação pode ser classificado em: quanto ao tipo de inundação gerada, ela pode ser intermitente ou uma inundação contínua. Em relação à forma do tabuleiro, ele pode ser retangular ou em contorno, acompanhando o formato do terreno. E quanto ao tipo de circulação de água, ela pode ser estagnada ou circulante. Então temos aqui a área de irrigação por inundação, tá? As vantagens da irrigação por inundação. Temos uma diminuição do crescimento de plantas daninhas. A área está toda inundada, não tem como crescer plantas daninhas. Ocorre um controle da temperatura do solo. Não há grandes variações, não há temperaturas extremas na temperatura do solo, por conta da lâmina de água. Há pouca perda por escoamento superficial, bem pouca. Os nutrientes ficam disponíveis mais facilmente para a planta, porque estão dissolvidos na água. E ocorre um aumento da fotossíntese nas folhas mais baixas da planta. Por quê? Devido ao reflexo da luz na água que vai incidir sobre as folhas mais baixas da planta. As desvantagens da irrigação por inundação. A área precisa ser sistematizada. Ocorre uma redução de área cultivável. A área está inundada. Há uma dificuldade no trânsito de máquinas agrícolas. É um sistema que demanda altas vazões de água. Também ocorre o aumento na incidência de insetos, devido à presença da lâmina de água. E não é, de maneira alguma, aplicável em solos com altas capacidades de infiltração. Não é qualquer solo que eu possa instalar uma irrigação por inundação. Temos aqui uma área de irrigação por inundação, fazendo a manutenção dela. Os parâmetros de projeto. O tamanho dos tabuleiros vai de pequenas áreas até áreas maiores que 5 hectares, geralmente para cultivo do arroz, tá? Quanto mais impermeável for o solo, maior pode ser o tamanho do tabuleiro. Para a gente poder saber a área do tabuleiro em função da vazão, vamos usar a seguinte expressão: a área é igual 100 vezes a vazão dividido pela infiltração básica de água no solo. O desnível dentro do tabuleiro não deve ultrapassar 2/3 da altura da lâmina de média de água dentro do tabuleiro.
Irrigação por inundação se adapta bem a solos com até 2% de declividade. O tamanho dos diques ou taipas que limitam os tabuleiros dependem da altura da lâmina de água, da intensidade do vento na região, do tamanho do tabuleiro, das condições de solo e se porventura haverá trânsito de máquinas sobre esses diques ou taipas. Os diques ou taipas devem ficar de 10 a 20 centímetros acima do nível da água que se encontra no interior dos tabuleiros. Temos aqui uma área. Isso aqui é uma área de irrigação por inundação no Japão. É bem interessante que é uma área urbana e cada espaço que eles têm, disponibilizam, faz o plantio. Por exemplo, aqui é o arroz inundado. Isso aqui é no Japão. É bem interessante isso. Irrigação por faixas é mais adequado para se utilizar em grandes áreas. O que é irrigação por faixas? São faixas de terreno que são delimitadas por diques e possuem um declive apenas no sentido longitudinal. A água, ela se movimenta no sentido da declividade. É como se fosse um sulco de maior largura, bem largo. A velocidade de avanço é função da largura e do comprimento dessa faixa. Então temos aqui uma ilustração do sistema de irrigação por faixa. Esses anteparos de terra aqui são colocados para diminuir a velocidade da água dentro da faixa. A irrigação por faixas ela é utilizada em diversos tipos de cultura, pastagens, alfafa, capineiras, por aí vai. Também funcionam bem em solos com baixa ou média infiltração de água, que é uma característica dos solos que vão ter sistemas de irrigação por inundação, baixa e média infiltração de água. Também é necessário todo um processo de sistematização da área para se implantar um sistema de irrigação por faixas. A velocidade de avanço é função da largura, do comprimento, da vazão, da declividade e da resistência ao movimento da água sobre o solo. Com o passar do tempo, a planta vai crescendo, vai se desenvolvendo e oferecendo mais resistência ao movimento de água sobre o solo. Temos aqui uma outra ilustração de um canal que fornece água para as faixas e o mesmo sistema de sifão. O sifão também é utilizado para desviar a água, derivar a água do canal para as faixas. A declividade nas faixas pode variar de 0,2% a 6% no declive longitudinal da faixa. O comprimento varia de 50 a 400 metros, isso áreas grandes. A largura varia de 4 a 20 metros e é função da declividade transversal e longitudinal, vazão de água disponível e largura das máquinas que se movimentarão dentro da faixa. Os diques também são usados em faixas, variam de 15 a 20 centímetros de altura. Enquanto a irrigação por inundação, a lâmina de água fica contida na área, na irrigação por faixa, a água é aplicada, vai até o final da faixa, infiltra, depois se reinicia novamente o processo. A água não fica contida
na faixa. Obrigado.